Como uma empresa faz para crescer 200% em 2 anos? Já parou para pensar nisso? Pois esse foi o resultado da empresa Standout desde o início de 2020. A Martech é referência em trade marketing digital e auxilia marcas e indústrias a falarem diretamente com seus públicos, no último ponto de contato digital, que é a página de produtos dos e-commerces. A Standout é responsável pela distribuição de vitrines digitais de mais de 30 marcas, como Dove, Omo, Campari, Absolute, Oral-B, entre várias outras. Além disso, a companhia está entre as 100 Startups to Watch de 2019. É primeira colocada no Latam Retail Show Start Me Up e coleciona prêmios como Like a Boss, do Sebrae, e o Top 5 profissional de vendas do prêmio E-Commerce Brasil, além de ser Top 5 varejo ou marketing no 100 Open Startups por 6 anos consecutivos, desde 2016 até 2021. E esse processo todo é liderado pela Andréia Miranda, que vai contar para a gente como foi que isso tudo começou. Presta atenção. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa alvorada. Eu sou Juliana Mendonça e esse aqui é o Empreende Delas, um podcast incrível sobre empreendedorismo feminino na prática. A cada semana eu entrevisto mulheres maravilhosas que dividem com a gente um pouquinho da história de suas vidas e de seus negócios. Então, escuta ou então assiste até o final, porque elas dão dicas de negócios imperdíveis. Bom, você que está me vendo aqui pelo YouTube, já sabe, né? Deixe seu joinha no vídeo. Não se esqueça de fazer a sua inscrição no canal e ativar o sininho para não perder cada entrevista que sai daqui, porque é muita história bacana e a gente aprende demais escutando os conselhos e as dicas das minhas queridíssimas entrevistadas. Bom, quero deixar o meu super muito obrigada aos apoiadores que estão lá no Apoia-se, contribuindo para a continuidade desse projeto. E se você ainda não sabe o que é o Apoia-se, clica nesse vídeo que está aparecendo aqui em cima, que aí tá tudo super bem explicadinho. E claro, né, vai lá no site apoia.se/empreendedelas e deixa sua contribuição. É super simples e você contribui para a continuidade desse projeto maravilhoso que traz muitos ensinamentos para você. Bom, e vamos ao que interessa, a história da Andrea e da Standout. Bom, vou só contar para vocês rapidinho que a Andrea é cientista da computação, com mais de 30 anos de experiência em TI aplicada ao marketing digital e publicidade. Ela é graduada em Ciência da Computação na USP e pós-graduada em Automação e Informática Industrial na USP também. A Andrea foi analista de sistemas no Bradesco durante 3 anos e gerente de tecnologia de informação na agência de publicidade americana Havas Worldwide. Além disso, ela já foi diretora de tecnologia e de agências e sócia executiva de 2 produtoras de TI e fez parte dos times responsáveis pelo desenvolvimento de sistemas e aplicativos. Ela desenvolveu essas tecnologias para clientes como Magazine Luiza, Prefeitura de São Paulo, Caixa Econômica Federal e por aí vai. Ainda em agências, a Andrea fez parte do time de desenvolvimento de aplicativos e sistemas para a Sony, Toyota e Dentsu. Ela desenvolveu o projeto Campus Sony, uma plataforma digital da Sony preparada para a Copa de 2014. Além disso, ela também criou o canal Invista Itaú no YouTube, inovando na comunicação com o público. Desde 2015, a Andrea é CEO da Standout. E é esse o tema que a gente vai falar aqui hoje. Bom, bora lá saber como é que foi essa história. Olá, Andréia, seja bem-vinda ao nosso espaço de trocas, de negócios, de inspirações. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Ju. Muito obrigada pelo convite. Um prazer enorme estar aqui com você. Vai ser uma delícia esse bate-papo. Ai, também acho. Eu também agradeço por estar aqui. Sei que essa vida, né? Vida de empresária, corrida, é difícil a gente arrumar um tempinho. Então, muito obrigada. E vamos começar falando um pouquinho de você. Então, eu gosto de pedir para as minhas convidadas aqui se definirem. Então, conta para gente, quem é Andréia Miranda? Andréa Miranda é programadora, empresária, empreendedora, inovadora, mãe, esposa, amiga. Eu acho que são várias facetas, né? Todas nós temos tantas facetas, né?
e a gente junta essas facetas naquela persona que a gente está atuando, né? Então, mas uma coisa que eu fiz muito, faço até hoje, é tornar o clima da minha empresa um clima tão agradável como se você tivesse realmente entre amigos, entre família. Isso é uma coisa que eu faço questão. Então, eu sou um pouco disso tudo. Muito bom. E aí você já começou pela definição falando que é programadora. Gostei de ver. Sou. Então conta pra gente isso. Como que foi essa história? Como que virou programadora? E o que os frutos aí dessa trajetória? Olha, eu sempre tive esse desejo, eu achava, né, assim, como conceito, nossa, que legal deve ser programar, que coisa incrível deve ser fazer isso lá na minha adolescência, mas a década de 80 não nos trazia lá grandes informações. Eu falo que eu acabei dando muita sorte. Quando eu entro na faculdade, se concretizam esses achismos meus. Eu falo que eu dei muita sorte, porque podia ser uma coisa completamente diferente daquilo que eu acreditava e não foi. Então, o que eu queria era poder construir produtos, coisas, aplicativos, coisas que tornassem a vida das pessoas melhor a partir de técnicas de programação, né? E aí eu faço isso por muitos anos. Só que desde no final dos anos 90, eu entro no universo da programação para a web. Antigamente não era nem web nesse formato como a gente conhece hoje, né? Mas eu programava internet banking, fazia umas coisas assim bem pesadas no sentido de programação, assim, coisas que hoje em dia já está tudo resolvido, ninguém mais está muito preocupado com isso, né? Para a gente é natural pegar um aplicativo de banco, entrar na internet, entra lá no banco e sai tudo funcionando. Naquela época não era, né? Eu brinco que a gente chegou quando tudo era mato. Então, mas foi muito divertido. E a partir disso, eu começo a trabalhar, a entregar tecnologia para o universo da publicidade, propaganda e marketing, já desde do final dos anos 90, 99, 2000. Então, participei da primeira turma que fez a versão do Mercado Livre para a América Latina, por exemplo, né? Construir e-commerce na mão. Então, lá há 20 e tantos anos estava fazendo isso e foi divertidíssimo, assim. Foi muito Nossa, gostoso. você começou então nos primórdios mesmo, né? Viu toda a mudança com a internet, né? Sim, mas, né, porque ele começa lá com uma estrutura muito tênue, depois vem a tal da bolha da internet, né, que estoura, e aí, enfim, estoura a bolha dos .com, e aí todas as outras coisas que vêm a partir daí começam a entrar mais em grande volume, mas de um jeito menos, como é que eu posso dizer, de um jeito menos sonhador, né? Não é mais Mais pé no aquela, chão. mais pé no chão, sim. E como que você entrou no mercado? Olha, quando eu entrei no mercado, que foi no comecinho da década de 90, era fácil, porque você tinha muito pouca gente programando pelo tanto de demanda que você tinha, né? Então, na faculdade, eu era do centro acadêmico e as pessoas vinham me procurar. Naquela época, você não tinha empresa júnior, por exemplo, como é comum hoje em dia todas as faculdades universitárias terem, né? Então, a gente, naquela época, centralizava dentro do centro acadêmico esse tipo de indicação. E as empresas vinham procurar pela gente para que a gente pudesse fornecer mão de obra também de programação, né?
E muita gente da minha geração também é empreendedor, porque foi construir coisas, foi tendo ideias, foi colocar os seus projetos aí para fora do papel, né? Tá. E aí, nesse começo, você falou que trabalhava com um banco, fazendo programação para banco, internet banking, assim. Porque você sabe que na década de 90, aquela inflação toda que a gente tinha, isso gerou dentro do universo bancário, era lá que se fazia tecnologia de ponta, né? A gente precisava fazer tanta coisa para dar conta do nosso sistema bancário, e corta zero, e troca de moeda, e faz isso, faz aquilo, que a tecnologia bancária evoluiu muito, né? Então, era o que se fazia naquela época. A internet só veio, né, compor e ser mais inovativa nesse sentido, mais para o final da década de 90. Então, quando eu fazia internet banking, né, era um negócio super inovador naquela época. E aí eu começo a tomar gosto pela internet e falo, olha, se eu quero fazer alguma coisa realmente inovadora, eu preciso estar na área de comunicação, não na área bancária. E aí que no final da década de 90 eu começo a trabalhar no universo das agências de publicidade e propaganda, que naquele momento estavam virando online, né? Então você ainda tinha esse momento, não, é uma agência off que está abrindo uma agência on, ou é uma agência off que tem um departamento on. E aí eu entrei nesse momento, mas aí sempre trabalhei com online, né? Há mais de 20 e tantos anos. E o objetivo da gente, liderei muitos times de tecnologia, o objetivo da gente era, como é que você entrega uma tecnologia de inovação para um ambiente digital, para um ambiente online, mas que tenha por objetivo ser um caminho para uma comunicação. Então, o que a gente fazia e faz até hoje, né, que é um pouco disso que eu continuo fazendo até hoje na Standout, como é que eu faço a tecnologia ser um meio para que a coisa mais importante, né, que é a comunicação, que é a conexão, esteja feita. Né? É conseguir chegar numa comunicação perfeita. Esse é o objetivo, meu objetivo sempre foi esse. Estou aproveitando que você falou em Standout. O que é a Standout? Conta pra gente. A Standout é uma solução de inteligência em trade marketing digital. Então, assim como as empresas faziam e fazem até hoje um trade marketing no universo físico, né, que é uma comunicação com o seu shopper ali no ponto de venda, né? É o último ponto de contato que você tem com o seu consumidor. Se ele não colocar no carrinho, ali quando ele está na frente da gôndola, quando ele está olhando para o teu produto, se ele não colocar no carrinho, ele vai embora e o teu produto não foi vendido. Né? No e-commerce, no universo digital, é exatamente a mesma coisa. Você tem uma série de caminhos que levam o teu consumidor a estar de frente com o seu produto. E quando ele está de frente com o seu produto, é a sua chance de fazer sua comunicação. O que você pode fazer? Né? Então, a gente tem uma série de ferramentas e uma série de soluções que compõem a nossa plataforma para que as indústrias, que são os meus clientes, façam essa comunicação, contem o que é o produto, quais benefícios, quais os diferenciais, e contem tudo isso para quem vai fazer a compra, para que você elimine qualquer dúvida, né? E possa ajudar tanto o e-commerce a fazer a venda, quanto esse consumidor a decidir pela compra. A gente tem um aumento de vendas que é expressivo, a gente tem da ordem de 60%, a gente consegue ajudar a indústria a entender o perfil desse consumidor, o perfil desse shopper, tem uma série de benefícios, tanto para a indústria, quanto para o consumidor, quanto para o e-commerce. Então,
é uma solução muito bacana nesse sentido. Mas o trade marketing, então, quando você fala em trade marketing, é esse processo de compra mesmo? Desde a hora que o consumidor entra, tem contato ali com um monte de produto, escolhe, até a compra, até efetivar a compra? Isso que você está falando é o processo de compra, né? O trade marketing é toda a comunicação que existe nessa última milha da compra. Porque a compra não se dá só na hora que a pessoa entra num mercado físico ou na hora que ela entra num e-commerce. A compra se dá Verdade. desde muito antes. Então, Começa você bem tem vários antes. pontos, né? Você tem vários pontos de contato, desde o institucional, no qual você está, né, comunicando que a sua empresa é uma empresa séria, que a sua empresa é preocupada com este ou com aquele valor, né? Então, sem nem saber qual produto é ainda, né? nem saber qual produto é, enfim, depois quando você... Enfim, tem vários tipos de marketing e de comunicações aí, né, que são feitas nesse caminho. Mas o trade, especificamente, é aquele que acontece muito pertinho da hora da compra. É na boca do gol. O que é a boca do gol? É a hora que um consumidor entrou na tua loja, né, ou entrou num e-commerce, a hora que está valendo, porque toda a comunicação anterior é marketing, né? Todas as ações que você fez, então você pode ter colocado ali desde uma mídia paga, qualquer ação que você tenha feito com um influenciador em rede social, não importa, tem mil jeitos de fazer isso. Ele vira trade marketing a hora que você está nessa última milha, na hora que já está pertinho da decisão, põe no carrinho ou não põe. Entendi. Tá? Entendi. E o que a gente faz é trabalhar, ajudar as indústrias a trabalharem essa comunicação no online, porque antigamente, antes da standout, o que acontecia? A indústria nossa tinha, né, todo o material de marketing de um sabão em pó. E aí chegava na hora de colocar no online essa informação, esse marketing, essa comunicação, ela dependia do varejo colocar, ela dependia do varejo ter um time de tecnologia para colocar aquela informação lá. E aí você começa a ter uma série de devices diferentes, e aí essa comunicação precisava ficar de fácil leitura em todos esses devices, né? Não adianta ter uma letrinha pequenininha, ter uma imagem estourada. Então, todas essas coisas eram difíceis de serem controladas, né? Seja pela indústria ou então pelo varejo a partir de um material da indústria. E o que a gente faz é que a gente tem uma plataforma que junta todo mundo. Então, de um lado, a indústria vai e alimenta. De outro lado, eu vou e entrego para o e-commerce, entrego para as páginas de produto do varejo, por exemplo. Então, ninguém mais precisa se preocupar com isso. A indústria pode só pensar no que ela quer comunicar e o varejo pode só receber a informação que a gente está tratando todas as partes técnicas, né? Toda a parte de TI, se está rendendo em todos os devices, qual o tamanho, a velocidade, a performance, tudo isso a plataforma faz sozinha. Então, é para tirar a dor de cabeça dos dois lados. E para o shopper, você tira a dor de cabeça. Quando você entra no e-commerce e fala assim, nossa, não sei que produto é esse. Nossa, não sei, esse produto aqui, ele serve para quê exatamente? Será que se eu comprar esse produto, ele vai servir para aquela coisa que eu precisava, que tinha na minha cabeça? Né? Esse é um dos maiores motivos de não aquisição ou de abandono de carrinho, né? Existem outros, obviamente, mas esse é um motivo importante. É você não ter certeza daquilo que você está comprando. Então, a gente ajuda nesse sentido. Eu não sei se ficou claro. Eu acho que tá ficando, para mim é um pouco abstrato, sabe? Quando você fala assim do trade marketing digital, é um pouco distante. Não, perguntei se eu posso compartilhar uma tela para você ver. De quê? De como é o
De como é Por para você saber favor. onde ele funciona. Deixa eu ver aqui. Olha, veja esse exemplo de Seara Gourmet. Estou vendo aqui exemplos. Mortadela Tá defumada, vendo? Seara Gourmet, fatiada, 200 Isso. gramas. Quando você desce um pouquinho, tá vendo uma imagem Um bonita de um pouquinho. sanduíche? Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui. Funciona assim? Aí quem está só Ah, que escutando maravilha. vai. Isso Não, mesmo. quem está só escutando, depois dá uma olhadinha lá no YouTube. Eu vou fazer aquela descrição. É, descrição assim. Para todo mundo ver. Isso. Mortadela defumada Seara Gourmet fatiada, 200 gramas, vendido e entregue por Pão de Açúcar, detalhes do produto, O que 5,98. você tem aí? A Ju entrou num site, num e-commerce, que é o Pão de Açúcar, na página dessa mortadela. Na página dessa mortadela, ele encontrou uma imagem de produto, o preço e o botão comprar. Embaixo tem o lugar para você colocar o CEP. E aí, quando ela Uhum. vai descendo, ela vai encontrando umas informações que são só em texto, sabe? Fala um pouquinho da descrição do produto em texto, ou fala um pouquinho, né, da ficha de nutrientes desse produto. Quando ela desce mais, ela encontra como se fosse um hot site do produto, com imagem, com vídeo. Quer ver? Deixa eu Mais ver se ainda, são que mais. tabela nutricional. Esse aqui? Exatamente. Então, Hum, percebe que é muito mais interessante você pensar. O que a gente está vendo, tá? A gente está vendo como se fosse um hot site desse produto. Então, tem lá uma foto super bonita de um sanduíche de bonito, mortadela, falando bonito. que a mortadela é duplamente defumada. Todo o texto, né, em texto que é para ajudar nas buscas orgânicas do Google, né? Então, vem Olha, tem vídeo no final aqui, videozinho, tabela nutricional. dando, né, bloquinhos interativos para determinada informação, vídeo, tabela nutricional, enfim, de um jeito que é muito mais apetitoso e interessante do que só o texto escrito, né, texto preto no fundo branco. Esse Uhum. material, ele é produzido pela indústria dentro da plataforma da Standout, vem parar aqui porque a Standout publica esses conteúdos nos lugares aonde existem os nossos produtos, né? A gente chama isso de vitrine digital. Então, a Standout traz as Essa vitrines para vitrine cá, para essa área. digital. Ah, interessante, hein? Olha só, gostei. E aí a gente vai, enfim, a gente foi criando tudo isso, né? Isso não existia aqui. Então, o que a gente faz é ter uma série de produtos para todo o funil. Então, desde página de busca, landing page de marca, uma série de coisas, mas a intenção é o quê? É ajudar o shopper, né? É ajudar quem está navegando a eliminar todas as suas dúvidas e, se for o produto que ele quer, realmente fazer a conversão, fazer a compra do produto. É basicamente isso. Olha só, legal, hein? Eu tenho o hábito de, quando eu estou pesquisando um produto, eu vou no YouTube. Vou no YouTube para ver como é que usa, às vezes tem comparação com outro produto. O vídeo Né? Mas realmente não seria interessante, veja, para a marca, né? A marca que está nesse momento de fazer esse marketing, muito esse legal. Deixa eu marketing só de voltar para a momento, gente aqui, peraí. esse Voltando para a é a gente. marca que está nesse momento de fazer o trade marketing. Então, se a Hum. marca tem a possibilidade de trazer esse vídeo do YouTube, por exemplo, para esse momento da compra, você não tem mais a necessidade de sair para o YouTube. Às vezes você sai, vai para o YouTube e não volta mais, né? Esqueceu que É, ia comprar alguma coisa, tá lá vendo um vídeo de salsa, merengue e tocou normalmente é isso que acontece. Normalmente é né? isso mesmo. Eu até esqueço. Como que eu Então, entrei aqui mesmo? Mas aí o cliente tem essa opção de colocar o vídeo que ele quiser.
Ele Sim, encaminha para o YouTube? o meu cliente é a indústria, né? Uhum, Então, a sim. indústria vai montando isso, a gente tem os templates lá para serem utilizados, e a indústria vai montando com o que ela quer. Então, ela coloca ali o vídeo que ela quer, ela coloca essa imagem, ela faz essas interações. Então, a ferramenta, ela facilita todo o techniquez, né? Que Uhum. aí as marcas, elas têm a habilidade de colocar o vídeo que ela quiser, a imagem que ela quiser, o conteúdo que ela quiser, para ajudar a compor esse trade marketing digital, né? Uhum. Sim, E entendi. entendendo se está funcionando ou se não está, porque isso é uma coisa que a gente tem muito retorno e a gente se importa muito com isso. Não adianta você fazer uma comunicação e não olhar para ela se ela está funcionando ou não. Isso não adianta. Você tem que botar no ar, testar, ver se funcionou, como é que estão os mapas de calor, o pessoal está ficando e está interagindo, não está interagindo, passou direto, passou batido, para você poder saber se. Né? Porque às vezes você faz um negócio com a melhor das intenções, mas não necessariamente pode funcionar. Então tem que ter esse ciclo de melhoria constante para você poder garantir os melhores resultados, né? É verdade. Estou achando bem interessante, viu? Então, uma Martech, então, porque eu já vi tantas expressões agora, porque tudo é tech agora, né? É fintech, femtech, qual que foi a outra tech que eu conversei outro dia também? Foi, esqueci, mas agora Martech também. Então, Desculpa. uma Martech, então, esse trabalho de marketing, então, trabalhado em uma plataforma. Você sabe que as startups todas, né, são empresas de base tecnológica, de grande escalabilidade, e aí eles usam esse Martech para dizer que é uma startup da área de marketing, usam o Retail Tech para dizer que é uma startup da área de retail, e assim vai, né? Por isso que a gente tem tanta notícia na mídia das techs, né? A fintech, que é de financial, né? Por isso que você tem tanta notícia, porque normalmente são as empresas que têm um crescimento que é mais exponencial, que é um crescimento que não é baseado somente no crescimento orgânico, né? Um crescimento acelerado, e que cada uma, enfim, tem a sua área aí. A nossa é uma junção entre o marketing e o retail, né? Tem empresas. A gente, quando sai na lista do 100 Open Startups, por exemplo, a gente é a melhor startup de retail, né? Quando a gente está falando, talvez de um outro ranking, a gente aparece como a Martech, enfim. A gente está bem na junção aí. Uhum, uhum. E nesse fator aí de escalabilidade, vocês estão muito bem, né? Foi o efeito da pandemia, foi o efeito porque eu estava lendo que vocês tiveram um crescimento de 200%, não foi? Do- Nos Bem últimos rápido, 2 anos, sim. isso. E você diria que isso tem a ver porque a pandemia trouxe, né, como é que chama, gente? A palavra fugiu da minha cabeça. Isso de todo mundo ir para o digital, todo mundo veio para o, né? Então, Olha, você acha que o isso que a gente, ajudou? o que a gente vê nessa área de marketing é que todas as empresas que tinham projetos, né, para aquele ano, ou projetos para o ano seguinte, né, ou 20 ou 21, enfim, projetos que eram que tinham alguma relação com esse universo da venda online, esses projetos eles foram antecipados, né? Porque conforme as pessoas ficaram ali restritas, né, dentro das suas casas e tudo mais, claro, uma parcela da população, né? O Brasil é um país de desigualdades, então, enfim, obviamente não vale para o Brasil inteiro, mas para quem continuava tendo a possibilidade do consumo e ficou restrito ao seu ambiente doméstico, então, para essas pessoas, o varejo online foi uma solução. Então, todos os projetos
de varejo digital foram impulsionados nesse sentido. Mas não, assim, não é um lugar para amadorismo, né? Por isso que a gente fica muito feliz em ser essa fonte confiável de informação para os nossos clientes, né? A gente está bastante tempo no mercado, então a gente sabe apoiá-los nesse sentido. Então a gente fica feliz de ser aí também um consultor fidedigno para os projetos, para as inovações. O pessoal chama a gente para falar, putz, tive uma ideia assim, assim, assado, vamos fazer? Né? Como é que é possível a gente implementar isso dentro do trade digital? Então, graças a Deus, temos essa possibilidade, esse impulsionamento, sim. E a Standout está há quanto tempo no mercado? Olha, o nosso primeiro cliente é de 2016, né? Foi o primeiro cliente que contratou a Standout, foi em 2016. Então, a gente está gravando aqui em 2022, 6 anos. Ah, sim. E você está desde o começo, é uma das fundadoras? Sou uma das fundadoras. Eu ajudei a idealizar, ajudei a programar, ajudei a desenhar. Então, olha que bacana, é hein? um pouco filho meu. Orgulho danado, né? Doce dá. Uhum. Mas você sabe que a coisa que mais dá orgulho na gente, né? É saber que a empresa vai crescendo. Então, quando você fala desses 200%, né? Não é um número só por si só, né? É saber que você tem, né, um time todo de colaboradores que de outra forma, né? Alguns poderiam estar no mercado de trabalho, outros poderiam não estar, né? A gente tem aí uma massa tão grande de desemprego. Você saber que você está ajudando a criar emprego no Brasil é uma coisa tão significativa, né? Uhum. É Para verdade. nós, inclusive. Então, isso que é o bacana, sabe? Mas e como é Além que de foi tudo. eu não sei se pode se dizer uma virada, né, para o empreendedorismo, mas você trabalhava em algum outro lugar antes e resolveu empreender, levou os dois juntos, como é que foi essa mudança? Eu trabalhava em agência, né? Como eu falo para você, de publicidade, dentro da área de tecnologia, e eu tinha tido duas experiências de ter duas produtoras, que é o nome que a gente dá aqui em São Paulo, pelo menos, para quando você está entregando aquela parte ali da tecnologia. Você não tem necessariamente a parte criativa, então a parte criativa ficava sempre com as agências, né? E eles paravam nesse ponto onde precisava entrar a tecnologia para fazer essa produção tecnológica e entregar, seja o site, seja o aplicativo, seja a experiência pronta. Aqui a gente chama de produtora, né? Quem entra depois da fase criativa, né? Uhum. Trabalhando junto com as agências. Então, eu tinha tido duas produtoras, muito embora eu fosse a sócia executora, né? Então, eram produtoras em sociedade com outras agências e tal, era um outro tipo de experiência, mas a coisa já estava fluindo para esse caminho, né? E a agência ela tinha sido vendida para um grupo japonês, e aí eu termino, né, faço ali a passagem de bastão para esse grupo e saio. Aí quando eu saio, na verdade eu tinha meio que a faca e o queijo na mão, né? Eu tinha a ideia de uma coisa que eu queria fazer, né? Eu tinha o tempo, né? Pela primeira vez, depois de, sei lá, quantas décadas eu tinha o tempo. Então, a gente olhou para isso e falou: olha, acho que é o momento. Mas desse acho que é o momento, até o momento em que passa pela sua cabeça, não, realmente não vou desistir, é isso mesmo, vai uma estrada longa, porque tem tanta dificuldade em empreender no Brasil, ainda mais sendo mulher, para fazer captação de recurso, para tanta coisa, que você pensa em desistir algumas vezes. Essa era a minha próxima pergunta. Maior dificuldade
para empreender sendo mulher e com tecnologia, que eu imagino Pois que é, que é um conte universo também, né? absolutamente masculino, né? Aham, sim. Eu acho que é engraçado, né? É triste até, não é engraçado, não é triste, porque você pensa assim, que as empresas lideradas por mulheres, elas são as empresas que menos quebram, que mais têm lucratividade, né? Que conseguem ser melhor administradas, né? E ao mesmo tempo se você for olhar o universo de startups, você tem startups lideradas por mulheres num número muito menor do que o seu total, né? Um share muito pequeno, e menor ainda o share das que recebem investimento. Você tem homens investindo em homens, na sua grande maioria. Né? Tanto é que uma das possibilidades, um dos projetos que a gente pensa em levar em paralelo, ou enfim, num futuro, é justamente de fomentar investimento em startups lideradas por mulheres, especificamente, porque não que as outras não mereçam, não é isso, mas como ainda hoje é muito desproporcional, né? Você pega o estudo que foi feito lá na nossa, será que eu vou me esquecer agora nesse exato momento? Aquela Bitumami. Ah, tá, Bitumami, da Dani Junco. Eles fizeram um estudo bem completo, em parceria com o Hub, não vou me lembrar agora, depois eu mando para vocês, ou deixo nos comentários, enfim. Ah, eu coloco na descrição. Tá? Eles fizeram esse estudo super completo, assim, e você vê o percentual de investimento. Então, o que você tem? Você tem homem investindo em homem. Até para você fazer um pitch, você às vezes percebe ou percebia, né? Hoje em dia a coisa, graças a Deus, mudou bastante, mas eu já passei por situações onde você percebia, entre aspas, um desinteresse, um certo ranço ali. Vai dizer que quem disser que nunca passou por isso é porque conviveu pouco. Eu fiz bastante pitch, então. Eu ia te perguntar Sim, isso também. Você eu sim. chegou a fazer pitch, captar recurso? Assim, tem investimento Fizemos. anjo? A gente, nós tivemos, num primeiro momento, a aceleração da UOL, né? Lá de Porto Alegre, uma turma maravilhosa, onde, muito pelo contrário, né? Eles têm, hoje em dia já tem todos os grupos com as meninas e para fomento, né? Então, lá dentro era um lugar que a gente justamente escolheu de aceleração, entre outros motivos, pela forma como a gente foi tratado lá, tanto eu quanto o meu sócio, de forma absolutamente equânime. E depois eu fiz um pitch na Digitalks, que eu fiz vários, enfim, mas esse daí era um na Digitalks, e aí o prêmio era um investimento da Bossa Nova. Então, a Bossa Nova entrou como investidora nossa, no momento em que a gente estava recebendo uma segunda rodada da GV Angels. E aí eles entraram compartilhados, enfim, foi bem legal. E foram, enfim, 3 grupos que realmente a gente se sentiu muito mais acolhido, né? Uhum. E você considera que esse momento de empreendedorismo assim, mais desafiador na sua carreira do que antes, quando você trabalhava em agência? Não tenha dúvida. Mas, assim, mas de longe. Porque quando você está empreendendo, a gente às vezes tem uma ilusão que você está empreendendo, que você. Eu já escutei muito isso, mas quando você empreende, você é seu chefe. Imagina, você tem um monte de chefe.
Todos os seus É clientes isso são mesmo. seus chefes, todos os seus Aham. parceiros são seus chefes, você não quer que nada desmonte ali, né? Enfim, Uhum. e você tem uma preocupação não mais de como é que você vai sustentar a sua casa ou contribuir dentro da sua casa, mas como é que você vai sustentar daqueles 30, 40 colaboradores que estão trabalhando com você, que no final do dia são 100, 150 pessoas. A família fica Né, enorme, né? ao mesmo tempo que você tem essa possibilidade, isso é muito gratificante, né? Por outro lado, é uma preocupação de tirar o sono absurda. Você não É. tem mais aquela possibilidade, né? Eu trabalhei muito tempo como consultora. Então, eu como consultora, eu prestava serviço em 3, 4 lugares. Se um te perturba, né? Você faz as contas ali, faz a sua relação custo-benefício e vê se dá para cortar relações ou não, né? Quando você Aham. tem 30 boquinhas ali para sustentar, você não faz isso, né? Você faz de tudo É. para manter aquele cliente. Então, são completamente diferentes as relações, né? Agora é Uhum. muito mais difícil. Uhum. É verdade. É muito mais responsabilidade, né? Nossa, não se compara. Então, conta para a gente, então, uma dica de negócio, assim, o que que você falaria para quer empreender com tecnologia, com trade marketing digital, o que que você diria, assim, para quem está escutando? Olha, quando eu virei a chave, uma das coisas que eu fiz foi um curso no Sebrae chamado Empretec. Ah, eu também fiz, tem uns 2 meses. Fiz É, fiz. muito legal, não é? Bem legal, achei muito legal. Assim, eu acho que Uhum. é um curso que ajuda muito a gente. Então, a primeira, dica número 1, né, vale a pena se informar, Uma coleguinha pedir você empreteca, então, aqui. Empretec. Então, Aham. acho que vale muito a pena. Mas dentro do meu Empretec, eu, a gente estava tendo ali uma discussão e eu comecei a falar alguma coisa sobre, enfim, divisão de cálculos, era alguma coisa ali de cálculo de energia, qualquer bobagem assim. E eu falei, poxa, mas é difícil fazer essa separação, não sei quanto eu estou usando em casa, para a empresa, uma vez que está tudo morando no mesmo lugar, era lá no comecinho. E aí o meu professor naquele momento, né, ele falou, é difícil, mas tudo pode ser difícil, e tudo pode ser tão fácil quanto você se propor a fazer. Então, a segunda dica é o seguinte: sempre você vai olhar para as situações e você vai ter motivo para dizer que é difícil. E a diferença entre quem teve sucesso no seu empreendimento e quem não teve, ou uma delas, né? Não sou eu aqui a dona da verdade, mas certamente uma delas, são as pessoas que acharam que era difícil, que não foram bem-sucedidas, versus as pessoas que olharam para aquilo e falaram: que desafio, é uma oportunidade. A gente tem muita coisa difícil no meio do caminho. Se a gente for ficar sentado reclamando disso, a gente está perdendo tempo e oportunidade de resolver. Então, se tem uma coisa que você nunca vai me ouvir dizer, é: nossa, isso aqui não vou fazer, não, que é difícil. É justamente aí no difícil que está a oportunidade, que se fosse fácil, alguém já tinha feito, né? Não? Então, toda vez que você olhar uma coisa e Exatamente. você pensar em dizer que é difícil, diz não. Sabe? Não fala que é difícil, fala, olha, desafio, oportunidade. E parte daí para frente, né? É disso que são feitos os grandes empreendimentos, as grandes ideias, as grandes realizações. Minha opinião. Minha também, concordo. Ninguém me perguntou não, mas eu concordo, gente. Que delícia! Adorei! Mas, então vamos agora para uma dica cultural. Então, uma dica assim de filme, série, livro, música, qualquer coisa que você achar aí que vai agregar para quem está ouvindo agora. Pode ser relacionado com tecnologia. Agora também, se não quiser, não precisa também não. Uma dica só Olha, para descontrair. Vamos lá.
Podem ser 2. Claro, até Porque 3, eu não consegui me 4, decidir. Então, quantas assim, quiser. não quero que fique aqui batido, mas é um livro e uma série, ambos eu gosto muito. Né? A série é O Conto da Aia. Eu acho que é uma série que foi premiada, ganhou Emmy nas primeiras temporadas. O conceito é uma distopia, então é uma distopia onde um certo fundamentalismo religioso toma conta ali das questões políticas, e eu acho que é muito interessante para fazermos reflexões, para a gente pensar em onde estamos, para onde vamos, o que queremos, quais os caminhos, quais as possibilidades. Então, acho que é uma série muito reflexiva nesse sentido, principalmente por ela ser uma distopia, ela não tem compromisso com a realidade atual, né? Nesse sentido, ela é uma história de ficção, então eles se permitem, né, extrapolar determinadas situações para pensar como seria. Né? E eu acho isso muito, muito, muito bacana. Então, minha dica de série é essa. E a minha dica de livro é o livro Sapiens, onde você tem uns porquês, né? Para mim, ele me trouxe alguns porquês da humanidade. Por que a gente se desenvolveu desta ou daquela forma? O que a biologia impactou em determinados comportamentos que a gente tem. E me interesso muito por né, de onde viemos, para onde vamos, o que somos, qual que é a nossa evolução, como é que progride, como é que a humanidade progride. Esse é um tema que me chama muito a atenção, e ele é essa linha que une as duas dicas, né? O progresso ou não da humanidade. Eu também gostei bastante dele. Gostei bastante Gostou? mesmo. Eu gostei. Eu acho muito esclarecedor, né? Assim. Como a gente diz aqui, né, que em Minas é ou cotô, proncovô, um pouquinho diferente, não sabia essa ideia. O popopoquinho. Que delícia! Aqui é assim. E, por fim, Andréia, deixa os contatos, né, para quem quiser saber mais sobre a Standout ou sobre você. Não sei, você está no LinkedIn, onde você está, como que a gente acha. Se quiser tirar uma dúvida aí, falou aqui, tem que ficar à disposição para falar mais. Mas olha, eu estou super à disposição, claro, para todos que estiverem assistindo, ouvindo e tudo mais, em especial para as meninas empreendedoras, né? Certamente para elas. E então você pode falar comigo pelo e-mail Andrea, sem a letra I, @standout.com.br, para conhecer um pouco mais da empresa e do que a gente faz, www.standout.com.br. Se não, me manda um e-mail, a gente marca, conversa, faz call, toma café e troca ideia, troca figurinha, isso que é importante. Nossa, muito legal. Então, Andréia, muito obrigada, adorei. Estou me sentindo até mais inteligente que hoje, estou sabendo de um monte de coisa, de você, que eu não sabia. Que é isso. Ju, eu adorei estar aqui. Obrigada à turma. Vamos falar mais. Vamos sim. Mesmo. Também adorei, achei super esclarecedor. Tá? Quando eu li lá as explicações, assim, eu falei, gente, vitrine, uau, mas como será que funciona vitrine, né? Trem? Eu fiquei meio assim, boa mineira, fiquei meio desconfiada. Sabe que a inovação, mas inovação é isso, né? A gente até coloca como trade marketing digital, enfim, uma coisa mais nichada, porque inovação é isso, você faz um troço que ninguém tinha feito. E para explicar?
Pois é, né? né? Eu falo porque eu estudei direito, né? Mas depois eu estudei design de produto. E no design, era porque o direito é aquele negócio dela, feijão com arroz e tal. Pelo menos na época que eu fiz, não se inovava muito. Hoje em dia eu sei que já tem umas inovações aí, mas enfim, na minha época não era. Mas do design É um pouco mais não. tradicional, né? É. Mas do design não, sabe? No design a gente já, assim, se tinha que explicar para o usuário que ele tinha aquela necessidade. Como que se explica para a pessoa? Não, você precisa disso, sabe? Né? Como? Não, Eu a como gente isso? brinca, né? Você sabe que a gente brinca muito com isso, né? E uma das formas é justamente essa, né? Olha, você está aqui, mas se você tivesse aqui, não estava melhor? Então, é isso aqui que a gente quer fazer. Então, assim, experimenta, né? Experimenta, e depois você me Experimenta. conta. Experimenta e depois tenta ficar Exatamente. sem, né? Então, Exatamente. aí você me Né? conta se foi útil ou não. Passa um mês com e depois fica sem para você ver. Aham, pois é. E aqui, se a Né? gente se começar a dar exemplo aqui, ó, rende outra entrevista, rende outro episódio. Mas então tá bom, Andréia, muito obrigada. Eu adorei sua participação aqui. Eu que adorei. Muito obrigada, querida. Fica com Deus. Um beijo grande. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada também a você que está aí, escutou ou assistiu esse episódio. Se lembrou, por acaso, de alguém assim que pode gostar também desse conteúdo, indica a gente, compartilha nas redes sociais, que assim a gente alcança mais pessoas, se mostra para mais pessoas esse trabalho bacana e dá essas dicas maravilhosas. Você também pode saber mais sobre esse projeto do podcast no site empreendedelas.com.br e entrar em contato pelo formulário de lá. Pode também seguir o perfil no Instagram e Facebook, que é o @empreendedelas. E se preferir usar o LinkedIn, aí sou eu mesma, Juliana Mendonça. Bom, agradeço novamente aos apoiadores lá do Apoia-se, lembrando que se você não está no Brasil, também pode apoiar o podcast pelo Patreon, que é patreon.com/empreendedelas. Então é patreon.com/empreendedelas. Bom, eu fico por aqui e te espero no próximo episódio com novas histórias inspiradoras dessa mulherada linda que está passando por aqui. E vamos que vamos, porque para se aventurar nesse mercado, a gente tem que ter peito. Até a próxima!